e fez um encaminhamento muito importante da CPMI, que é o tour democrático pelo Brasil, que é levar os relatórios, o relatório que nós apresentamos da CPMI às Assembleias Legislativas de todo o Brasil, dando prosseguimento a um encaminhamento que é muito importante, que é o chamamento da sociedade brasileira para, juntamente com os poderes constituídos, formarem uma verdadeira avalanche contra aqueles que intentam em relação ao desgaste e à desconstrução do processo democrático brasileiro. Hoje está aqui nesta casa, faz parte, na verdade, desta meta. E eu queria, inicialmente, falar para vocês um pouco do que foi o nosso trabalho ali na CPMI. A CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela teve o objetivo, na verdade, de mostrar o que ocorreu efetivamente no dia 8 de janeiro. E, olha, até quem apresentou esta CPI é muito interessante, porque agora há pouco ali na coletiva, um jornalista me fez uma pergunta nessa linha, sobre a intenção daqueles que lá atrás tentaram implantar a ideia de um autogolpe. Aliás, é bem o que faz a extrema-direita pelo Brasil afora, e não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. Eles criam uma narrativa, eles criam uma mentira, uma fake news, e tentam repetir essa mentira várias vezes para que ela soe como verdade. É essa narrativa, na verdade, que eles tentam apresentar em várias áreas da sociedade brasileira. E, num sentido específico do 8 de janeiro, foi o que eles tentaram também implantar. Veja, houve um movimento incentivado claramente, subsidiado e financiado pela extrema-direita brasileira para tentar implantar um golpe no Brasil, e é bom lembrar, não foi apenas o 8 de janeiro, mas isso ocorreu durante os anos que se antecederam, porque no 7 de setembro a gente viu isso claramente, no de 2022 e também, mais fortemente também em 2021, e nos atos a partir do dia 30 de outubro. Porque o que nós tivemos durante os 4 anos deste governo? A pessoa que conduziu a presidência da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante os 4 anos do seu governo, ele foi eleito pela urna eletrônica, ele foi eleito pelo povo brasileiro, e ele tentou desqualificar, ele tentou diminuir, e ele tentou criar na cabeça do povo brasileiro uma vulnerabilidade da urna eletrônica, sem que para isso apresentasse provas cabais, dizendo sempre que havia vulnerabilidade na urna eletrônica, isso todos os dias, numa narrativa continuada, frequente, inclusive usando todo o instrumento que estava ao seu dispor como autoridade máxima desse país. Ele fez isso porque, talvez já prevendo que não ganharia o processo eleitoral, tentou criar uma máxima de que o processo eleitoral não era seguro no Brasil. E é bom lembrar que ele, como deputado federal, foi eleito em todos os momentos de sua vida pela urna eletrônica ou pelo processo eleitoral brasileiro. E, mesmo assim, ele tentou desqualificar. Tem-se o resultado da eleição no dia 30 de outubro. Logo na noite do dia 30 de outubro, se iniciou pelo Brasil afora várias manifestações e movimentos, exatamente na tentativa de fazer valer essa narrativa. E aí você viu a obstrução das rodovias federais pelo Brasil, você viu depois disso, inclusive, a tentativa de ataques a torres de transmissão, a tentativa de ataques a pontes, ou seja, é o modus operandi de quem tenta criar uma instabilidade, um sistema de comoção social. E foi exatamente isso que eles fizeram. A partir do dia 30 já de outubro, se seguindo pelo dia 31, e no dia 5 de novembro, já com ações mais arrojadas e mais fortes. Já em dezembro, eles tentaram invadir, inclusive, lá o Hotel Meliá, onde o presidente Lula estava hospedado, aguardando o dia de sua posse. Depois eles tentaram invadir o aeroporto de Brasília. Depois eles colocaram uma bomba, gente, num carro de combustível, com 60 mil litros de combustível.
O objetivo daquela bomba claramente era não apenas a explosão da bomba no carro parado onde ele estava lá no posto de combustível, mas era colocar, porque eles colocaram em cima daquela estrutura que fica no pneu, onde o carro pudesse transitar, porque aquele carro com 60 mil litros de combustível, ele ia abastecer os tanques de combustível do aeroporto de Brasília. Ou seja, se a bomba fosse acionada e para que houvesse a explosão no momento onde ele estivesse abastecendo os outros tanques de combustível do aeroporto, a gente não sabe o que poderia ter ocorrido. Quantas milhares de pessoas poderiam ter sido mortas naquele dia, naquela madrugada, naquela manhã no aeroporto de Brasília. Ou seja, uma ação claramente terrorista, uma ação que o brasileiro só assiste na televisão, como a gente está acompanhando hoje no Oriente Médio. Esse era um cenário que eles tentaram reproduzir no Brasil, precisamente no Dia da Família, que é o dia 24 de dezembro, onde toda a população brasileira está no seu aconchego familiar, lembrando, não é, Jesus Cristo, que é amor, que é paz, que é liberdade, que é união. Então, nesse dia foi o dia que eles tentaram realmente explodir um caminhão. E aí, então, graças a Deus, foram incompetentes. Graças a Deus, foram incompetentes no acionamento da bomba, não conseguiram acionar. Mas continuaram com outras tentativas e no dia 8 de janeiro foram destruir a sede dos três poderes, ou seja, a sede do Poder Judiciário brasileiro, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Destruíram. Eu e o deputado Rogério, quando chegamos lá no dia 9 de janeiro, eu chorei, gente, andando pelos corredores do Senado Federal. O cenário era um cenário de guerra. Paredes destruídas, as cadeiras destruídas, o chão totalmente revirado. Os locais onde se guardavam itens históricos e tombados, totalmente depredados e acabados e destruídos ao chão. Ou seja, um cenário de guerra, um cenário que eles plantaram para criar uma comoção nacional e, não há dúvida nenhuma, naquele momento, se tivessem um apoio maior da sociedade brasileira, implantar um golpe no Brasil, como aconteceu lá em 64, quando depuseram o Jango, retiraram ele do poder, criaram um cenário de vacância naquele momento e estabeleceram uma ditadura militar no Brasil que durou anos a fio. E o resultado dessa ditadura naquele momento foram mortes, assassinatos, tortura, desaparecimento de pessoas, não dando sequer o direito aos seus familiares de chorar a morte dos seus entes queridos. Então, esse foi um cenário que se instaurou no Brasil de 64 até precisamente 85, quando nós tivemos a retomada da democracia brasileira através das diretas já.